Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, e nós vamos concluir nossas meditações sobre a unidade, a perfeita unidade do povo de Deus, com uma reflexão em Efésios 4, e onde nós veremos que a união e o amor fazem a igreja crescer. Efésios, capítulo 4. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 18. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Novamente, verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. É o tema do nosso acampamento, é a vontade de nosso Senhor Jesus, é a sua oração clara e enfática ao Pai. E eu acho que nas mensagens anteriores nós pudemos ver isso de forma bem clara, que nós precisamos ser unidos, nós devemos ser unidos e nós devemos buscar uma unidade perfeita. Às vezes fica sempre essa dúvida: pastor, como que nós vamos ter uma unidade perfeita? Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Eu comentei um pouco sobre isso, mas olhando aqui o texto em Efésios 4, ele fala de nós, no versículo 3, chegarmos ao homem perfeito. Agora diz, antes da volta de Cristo, qual de nós vai alcançar a perfeição? Ninguém. Mas olhando o contexto, o que é um homem perfeito aqui? É um homem maduro, completo. É chegarmos num nível de vida espiritual que a gente não tem mais dúvidas da salvação, não tem mais dúvidas da doutrina, não tem mais risco nenhum de nos desviarmos da verdade,
de nos afastarmos dos caminhos do Senhor, de fazermos coisas erradas, como um cristão novo convertido, que ainda não entende direito das coisas, ainda está aprendendo, tropeçando. É quando nós chegamos naquela maturidade que Cristo é o nosso alvo e nada mais vai nos afastar dele, nós vamos continuar firmes. Então, falando de perfeita unidade, não é dizer que nunca vai ter um conflito, uma diferença, um desentendimento, mas que isso nunca mais vai nos dividir. Nós vamos saber resolver quando as dificuldades surgirem. Consegue entender? A igreja vai chegar num nível de maturidade espiritual que quando surgir algum problema, os irmãos já vão buscar Deus em oração, vão dar os passos que Jesus ordenou, um com um, chamando 2 ou 3, levando a igreja, vão relevar, vão abrir mão, vão perdoar. Essa é a maturidade, essa é a unidade perfeita que nós vamos alcançar, que nós devemos buscar. Mas olhando aqui para Efésios 4, irmãos, que nós vamos fechar o nosso tempo, o livro de Efésios é um livro maravilhoso, um dos mais incríveis da Bíblia, é um livro que fala muito da nossa salvação, fala muito da igreja e do corpo de Cristo, é bem parecido com Filipenses, Colossenses, tem muitas semelhanças entre essas 3 cartas, e Efésios fala muito do corpo, da igreja, dos membros e do cabeça que é Cristo. Então, automaticamente fala muito sobre unidade, especialmente aqui no capítulo 4. Então, depois que eu destrinchei ali João 17, estudei, vi tudo que podíamos ver lá sobre unidade naquele capítulo, eu fui procurando outras passagens da Bíblia. Imediatamente veio o Salmo 133, que nós pensamos ontem, veio Mateus 18, sobre a resolução de conflitos, e veio Efésios 4. E eu gostaria de mostrar para os irmãos uma verdade preciosa aqui, que nós vivemos na prática em muitas áreas da vida e devemos fazer na questão da unidade. Em se tratando da unidade do povo de Deus, nós precisamos, irmãos, nos esforçar para mantê-la. É algo que não se mantém sozinho. É preciso esforço. Nós, como crentes, como salvos, como igreja, precisamos nos esforçar e muito para manter a unidade do povo de Deus. Se nós vivermos uma vida relaxada e achar, não, a gente está unido, está tudo bem, e a gente for levando a vida de qualquer jeito, uma hora essa unidade vai acabar. Olhem o verso 3, prestem atenção comigo. Paulo diz ali, procurando guardar o quê? Mas o quê? A unidade. Na minha versão diz, procurando guardar a unidade. Tem uma versão que a irmã leu aqui que diz, procurando diligentemente, não é? Manter ou guardar a unidade. Outras versões vão dizer esforçando cuidadosamente. Irmãos, quando se trata de unidade, vai exigir trabalho da nossa parte. Muito trabalho, muito esforço, muito cuidado. Nós perdemos o nosso copo, né? O copo da Agnes, e a gente ficou procurando. Procurar exige o quê? Esforço. A gente tem que abrir mão das outras coisas para procurar o que perdemos. A gente tem que caminhar, tem que levantar as coisas, tem que se abaixar, tem que varrer, tem que revirar o lixo, né, pastor Raimundo? Não é assim quando nós procuramos uma coisa, procuramos um tesouro, procuramos algo que é importante, numa brincadeira, por exemplo, de um caça ao tesouro. Nós fizemos a IBF há dias atrás, lá em Piuí, e uma das brincadeiras era um caça ao tesouro que fizemos com as crianças. E tinha que ver a criançada correndo para todo lado e se esforçando com todo cuidado para encontrar as pistas, para encontrar o tesouro. O tesouro era chocolate, bala, mas para eles é o tesouro e eles procuram com toda a diligência. Sabe quando a gente pede para o filho procurar algo, ele vai assim, olha. Ah, não achei não, mãe. Não achei não, pai. Isso é procurar diligentemente? Aí a gente vai lá, né? Só levanta uma coisa aqui, né? Ou às vezes as esposas com os maridos, né? Também isso acontece com os maridos. Não sei porquê, mas acontece. Mas, irmãos, Paulo está usando essa expressão de procurar diligentemente para indicar esforço da nossa parte. Esforço para abrir mão dos nossos direitos, esforço para abrir mão das nossas opiniões, esforço para suportar os irmãos. E o suportar tem 2 sentidos. Às vezes a gente pensa, eu tenho que suportar esse irmão, enjoado, chato. Não é bem isso, é de dar suporte, tá?
é de dar suporte aos irmãos, mas às vezes vai indicar a gente suportar o outro também, no sentido de ser chato. Porque às vezes eles vão ter que suportar nós também nos nossos momentos de fraqueza e dificuldade. Mas exige o esforço de correr atrás, de ir ver como o irmão está, visitar, orar, receber na igreja, a conversar, às vezes insistir. Você vê que o irmão não está bem, precisa insistir um pouco com ele, o que está acontecendo? Trabalho, cuidado, esforço. Então, procurar é literalmente isso. É um trabalho constante, intenso, esforçado e diligente. É para ser feito com diligência. O que significa isso? Um capricho. Não é buscar manter a unidade de qualquer jeito. Ah, o irmão não quer ter comunhão comigo, o problema é dele. Não, irmãos, isso não é esforço. Isso não é diligência, isso não é cuidado, não é trabalho. Às vezes vai exigir bastante de nós, mas é o que devemos fazer, é o que Paulo falou. Cuidado, esforço, trabalho, dedicação para procurar manter a nossa unidade. A unidade já existe. Estamos unidos em quem? Em Cristo. Já somos um. E nós temos que nos esforçar cuidadosamente para manter esta unidade, tá? Como? 3 atitudes que Paulo nos mostra aqui. A primeira, nós temos falado isso sempre, vivendo com humildade. Vivendo com humildade ou em humildade. Do verso 1 ao 3, vamos ler novamente. Paulo começa assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está falando da nossa salvação, que ela é grandiosa, é uma vocação sublime, e nós devemos viver de forma digna dessa salvação. Como? Com toda a humildade, irmãos, e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo, irmãos, ele está rogando que a gente faça isso. O que é um rogo? É um pedido intenso, é uma súplica, não é apenas falar: ô irmão, faz isso para mim, por favor. A ideia de rogar é como se cair de joelho, implorar: pelo amor de Deus, eu preciso disso, faça isso, é muito importante. Sabe quando algo é muito sério e a gente suplica, clama, implora? Rogo-vos. Ele está usando uma palavra pesada, falando: irmãos, pelo amor de Deus, eu estou preso aqui por causa do Senhor, por amor ao Senhor, e eu imploro a vocês, vivam de forma digna da salvação que Deus deu a vocês, com toda humildade, irmãos. Na salvação cristã não tem lugar para orgulho. Nós merecíamos todos estar queimando no inferno. Credo, pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? É a mais pura verdade, irmãos. Nenhum de nós merecia estar aqui, não. Nós somos pecadores, miseráveis, estávamos longe de Deus, éramos inimigos contra o Senhor, idólatras, perversos, e Deus em sua infinita graça nos buscou, nos tirou do lamaçal por meio de Cristo, que veio buscar e salvar o perdido. Que orgulho nós temos! Não somos salvos por obras. A única obra que salva é a obra de Cristo na cruz. Então como que nós vamos nos orgulhar de alguma coisa? Não, mas eu sou santo, o irmão ali não faz igual eu. Às vezes não faz mesmo, mas ele foi salvo da mesma forma. E se nós estamos em pé, pela graça de Cristo também, e temos que cuidar para não cair. Não existe lugar para orgulho na vida cristã. Viver de forma digna da nossa salvação é lembrar que somos salvos pela graça, por Cristo e sempre em humildade. Se a gente está bem, lutar para manter, para a glória de Deus, em gratidão, mas sempre em humildade, considerando os outros superiores a nós. Pensando no bem dos outros, abrindo mão, com toda humildade, toda humildade. Nós temos falado muito sobre isso aqui, tanto nas mensagens quanto nas conversas, nos devocionais, nas conversas de grupo. Irmãos, sem humildade não existe unidade em nenhuma área da vida. Casamento, família, trabalho, uma equipe, igreja também. Temos que ser humildes. E aí Paulo acrescenta outras virtudes e ele fala aqui da mansidão. Mansidão é sermos pessoas mansas. Não é uma pessoa violenta, agressiva, briguenta. E às vezes nós falamos: mas é minha personalidade, pastor, eu sou assim mesmo, mais duro, eu sou assim, eu falo mais forte, mas como salvos, digno da nossa salvação, temos que viver em mansidão. Porque se nós vamos tratar os problemas uns com os outros com ignorância,
nós vamos piorar as coisas ao invés de ajudar a resolver. Entende isso? Se o irmão já está nervoso, está com raiva, está com problema, e a gente chega no mesmo nível, o que vai acontecer? Vai pegar fogo, vai piorar. Agora a pessoa está brava, está nervosa, né? Está querendo briga. E a gente chega com mansidão, com calma, com tranquilidade, sem violência. Aquilo já dá aquela quebrada, já é como jogar brasas vivas na cabeça, vai acalmando o outro aos poucos, e aí a gente consegue conversar, consegue resolver. Humildade, mansidão, longanimidade. Qual seria outra palavra mais simples para longanimidade? Quem sabe? Paciência. Paciência com os irmãos, paciência uns com os outros. Alguns vão demorar para mudar, vão demorar para crescer, demorar para se arrepender, demorar para resolver os problemas. Nós temos que ter paciência. O pastor tem que ter paciência com as ovelhas, os pastores aqui sabem muito bem. As ovelhas têm que ter paciência com os pastores. E todos nós, como os crentes, temos que ter paciência uns com os outros. Eu vejo na questão de família, como pai, às vezes preciso ter muita paciência com meus filhos. Nós vivemos numa época em que tudo é imediato e a gente quer tudo na hora. E às vezes a gente está ensinando as crianças e quer que eles já sejam santos e perfeitos na hora que a gente ensinou, na hora que falou, mas eles estão aprendendo, eles estão crescendo e nós precisamos ter paciência com eles, com os irmãos e na hora de conflitos também, porque pensa, quando um conflito surge, é algo que começa a queimar no coração, é uma dor, é uma dúvida, é um medo, é uma tristeza. Temos que ter paciência até o Espírito trabalhar, até Deus responder a oração, até a palavra ir entrando, fazendo a diferença, moldando. A gente tem que ter calma, paciência, saber esperar. Isso é humildade também. Não precisa ser na hora que eu quero, não precisa ser agora. Eu vou dar tempo ao tempo, vou esperar em Deus, eu vou orar e esperar o momento certo para resolver. Amor. Acima de tudo, o amor, a maior virtude. A virtude da vida cristã. Paulo fala ali, suportando-vos uns aos outros como? Amor. Então a gente fala assim, tem que suportar o irmão, né? Fazer o quê? Vou suportar aquele chato. Mas não é essa atitude, eu vou suportar porque eu o amo. Eu tenho que amá-lo. Amar é se sacrificar, é se esforçar, é colocar o outro antes, é lembrar de Cristo que nos amou e deu a vida por nós. Então nós devemos ter esta humildade, mansidão, paciência, amor. Amor verdadeiro, amor sacrificial, o amor de Deus manifestado uns para com os outros. E às vezes a gente olha para o irmão e fala, ele não merece o meu amor. Pode ser. Nós também não merecemos. E temos que amar mesmo assim. A Bíblia diz para amarmos inclusive os nossos inimigos. Talvez é o tipo de amor mais difícil de se manifestar. Por que não vamos amar nossos irmãos só porque deu um desentendimento, pensou diferente, brigou, houve algum atrito? Não, temos que amar. Amar é o fruto do Espírito, atitude fundamental para manter a união. E todas essas virtudes, irmãos, mesmo vindas do Espírito, elas exigem de nós trabalho, cuidado e esforço diligente. Tem dias que nós vamos manifestar isso aqui com mais alegria e facilidade. Talvez nós estamos bem, saímos de um acampamento edificante, temos desfrutado de pregações maravilhosas na igreja, cultos abençoados, uma boa aula da escola dominical, bom tempo devocional, e aí a gente consegue amar, ter paciência, né, ter essa mansidão, mas tem épocas que não vai ser assim. Tem momentos que nós não estaremos bem, o nosso tempo com Deus não vai ter não vai ser aquele tempo tão fluido e agradável, a igreja não vai estar tão bem assim, e aí vai ser mais difícil, vão estar passando problema no trabalho, na escola, em casa, problema de saúde, problema financeiro. Por isso Paulo diz, eu rogo e eu peço que vocês se esforcem, porque se ele está pedindo para esforçar, é porque ele sabe que não é fácil. Não é fácil, exige esforço, mas o resultado vale a pena. Vai ser manter a manutenção da unidade do povo de Deus. Irmãos, a unidade ela é fruto do Espírito, ela não veio de nós, é um fruto do Espírito, é uma obra de Deus, é algo que veio do céu, é um presente. Nós não fazemos a união, nós a recebemos, já somos unidos em Cristo.
Então, o nosso trabalho, segundo o próprio Deus, é nos esforçarmos para manter a união. Com toda humildade. Toda humildade. Segundo, nós devemos nos esforçar para manter nossa unidade, entendendo, irmãos, que essa união, ela é divina e espiritual. É uma união real, mas ela é divina e espiritual. Vejam do verso 4 ao 6 novamente. Logo após falar para a gente procurar manter essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nem citei a paz aqui, mas é a ausência de guerras, né? Não brigar, estar tranquilo. Mas aí ele diz, há um só corpo. Que corpo é esse? Que corpo é esse, amados? A igreja, o corpo de Cristo. Quantas igrejas existem? Uma. É um corpo de Cristo. É a igreja de Cristo sobre a face da terra, todos os salvos, desde o dia de Pentecostes até a volta de Cristo, em todos os lugares. Um corpo, não tem duas igrejas, só tem uma igreja. Temos diversas igrejas locais, mas todas formam um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então, às vezes, temos diferenças entre igrejas locais, de costumes, de práticas e tal, mas é um só corpo. E a gente deve viver em comunhão. Um só Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Está em letra maiúscula aí, é o Espírito Santo de Deus. Terceira pessoa da Trindade, que em nós habita, o nosso selo, o nosso Consolador, aquele que nos ensina, nos capacita, nos concede dons. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Que esperança é essa? A volta de Cristo, a nossa bendita esperança. É a esperança que temos desde o dia que fomos salvos. Esse Salvador vai voltar e vai nos levar para o céu. O pecado vai acabar, a dor vai acabar, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais pecado. Só tem uma esperança, não tem duas, não tem três. Todos os salvos na face da terra estão esperando isso, aguardando isso, isso nos une. Versículo 5, um só Senhor, quem é? Senhor Jesus Cristo, não é o pastor Luiz Miguel, ou o pastor Leonilson, ou o pastor Leandro, o pastor Raimundo, o pastor Danilo, não é, o pastor não é Senhor da igreja, ele é apenas um co-pastor. O pastor é Cristo, o Senhor é Cristo, ele apenas nos colocou ali para cuidar do rebanho dele até que ele volte. Ele é quem manda, Senhor é quem manda, Jesus é o dono da igreja, irmãos. Ele é o dono das nossas vidas, das nossas congregações. Por que nós vamos brigar se pertencemos todos a Ele? É isso que Paulo está tentando nos fazer lembrar. Uma só fé, que fé é essa? Que fé é essa? Só tem uma fé, a fé que salva, a fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé vem pelo ouvir a... Então é essa fé, a fé em Cristo, a fé que salva, a fé verdadeira, a fé que regenera. Aí fala, pastor, mas tem pessoas que acreditam em santos, em outros deuses, na religião deles, nas suas obras. Mas aquela fé é essa que Paulo está falando aqui? Não. Essa fé é falsa, é uma fé errada, tá bom? É a fé no objeto errado. Uma só fé, a fé em Cristo. E todos os crentes têm essa fé, os que foram salvos de verdade. Um só batismo, aqui muitas pessoas questionam, duvidam, brigam. Não, mas eu já fui batizado, não pode batizar de novo. Já batizei quando eu nasci, não preciso batizar de novo. Questão de rebatizar e tal, e fica aquela discussão, mas que batismo é esse? É batismo nas águas? É o batismo no corpo de Cristo. É a própria salvação. Quando somos salvos, nós somos batizados em um corpo, nós somos colocados no corpo de Cristo. Entende isso? E o batismo nas águas apenas vai ilustrar esse batismo espiritual que aconteceu. É o dia que recebemos Cristo, recebemos o Espírito Santo e somos colocados no corpo de Cristo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. É o Senhor, o único Deus verdadeiro a quem adoramos, a quem nós servimos, que nos adotou, do qual somos filhos. Agora, Deus é Pai de todos? Mas aqui diz, o qual é Pai de todos. Todos quem? Todos os salvos, os filhos.
Ele é o Senhor de todo mundo, Ele é o Criador de todo mundo, mas Ele é Pai de todos os que creem, os que Ele adotou, que Ele salvou. E Ele é sobre todos e por todos e em todos. Tudo isso que Paulo falou, sempre ele destacou uma palavra. Um. Isso implica em o quê? União, unidade. Somos um em Cristo. Tudo aqui é um só e nós estamos no meio disso tudo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Por que vamos brigar? Por que vamos nos separar? Vamos nos dividir? Por que não vamos resolver nossos problemas? Nós, irmãos, nós somos um. Não é uma questão de vamos lutar para ser, nós somos, é um fato. Apesar de todas as nossas diferenças, como crentes e como igreja, nós somos um, é um fato. Nós precisamos apenas crer, aceitar e nos submeter a esta verdade para desfrutar dela. Igual a salvação. Prestem atenção aqui, tem dias que nós não nos sentimos salvos. Verdade ou não é? Ou você se sente salvo todo dia? Comete um pecado e considera depois, meu Deus. A gente se sente o quê quando peca? Perdido, né? Às vezes, será que eu perdi a salvação? Será que eu sou salvo mesmo? Mas é o nosso sentimento que determina se somos salvos ou não? É o fato. Cristo nos salvou, somos salvos, somos filhos. Mesmo que a gente não sinta. O salmista diz, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele estava aflito, ele estava triste, mas ele lembrou, eu crio, eu sou salvo. Não é o sentimento, é o fato, é o acontecimento, tá? Então não é, eu não me sinto unido com a minha igreja. Eu não sinto que eu sou unido com meus irmãos. Não importa o que sentimos, não importa o que somos. Somos um corpo, uma família, um povo, e isso é maravilhoso. Então quando cremos, quando entendemos e aceitamos isso, vai nos ajudar a trabalhar e nos esforçarmos cuidadosamente para manter tal unidade divina, espiritual, sobrenatural. A união entre os salvos é um dos resultados da salvação. E é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Uma das melhores coisas deste mundo é a união do povo de Deus. Não existe vida cristã isolada, tá? Eu citei isso, acho que na primeira ou segunda mensagem. Às vezes nós vamos estar sozinhos por questões diversas da vida, mas a vida cristã, como Deus planejou, é para ser vivida em comunidade, em família, entre irmãos, com um grupo. Não podemos nos isolar de forma egoísta. A Bíblia diz que é o tolo que busca o isolamento. Quem faz isso não é salvo. Quem se isola, tá em Provérbios. Então nós somos membros uns dos outros. Somos um corpo, estamos ligados por Cristo, pelo Pai, pelo Espírito, pela eternidade e pelo presente. É um fato. Precisamos crer, aceitar e desfrutar isso. Quando nós entendemos isso, nós vamos trabalhar de uma forma muito mais direcionada. Nós não vamos ficar tentando de formas sem nexo, sem propósito. Não, nós somos um, então eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou atrás, eu vou orar, eu vou servir, eu vou me juntar com meus irmãos, porque eu sou um com ele, querendo ou não, gostando ou não, tá? E terceiro, amados, precisamos nos esforçar para manter nossa unidade. Então, primeiro, vivendo com toda humildade. Segundo, entendendo a nossa união divina e espiritual, é um fato, somos um, entendendo que somos um. E terceiro, entendendo e usando os nossos dons para manter a união, para nos esforçar para este propósito, para procurar diligentemente manter a união do corpo, temos que entender que temos dons e temos que usar esses dons. A partir do versículo 7, Paulo começa a falar dos dons, e é um dos textos bíblicos sobre os dons espirituais. Nós temos também em 1 Coríntios 12, outras passagens, esta aqui é uma das principais que fala dos dons, e Paulo diz que os dons que temos foram dados pelo quê? Pela graça de Deus, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que significa dom? Presente. Esse presente que Deus nos deu por sua graça, ou seja, um favor que nós não
Não foi algo que a gente mereceu e conquistou. Deus, obrigado, eu ganhei esse dom. Ele deu porque Ele quis. A gente não merecia. E Ele deu os dons para cada um de acordo com o que Ele quis. A medida da graça foi Deus que decidiu. Deu mais para um, deu menos para outro, deu um dom para um dom diferente para outro, porque tudo é presente. É como se eu quisesse dar um presente para vocês, comprasse, chegasse e fosse 2 chocolates para você, um para você, uma caixa para você. E não tem injustiça nisso. Quem deu, deu de graça, deu por amor, deu porque quis e nós recebemos. E agora nós temos que usar esses dons para a glória de Deus e para manter a união espiritual da igreja. Aí fala da vinda de Cristo, da sua descida a este mundo, da sua subida, da sua ascensão. E nisso, após subir, ele deu esses dons. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Em 1 Coríntios, Paulo fala dos dons como presente de Deus para os crentes. Aqui em Efésios, ele fala das pessoas com os dons como presentes de Deus para a igreja. E um desses presentes para a igreja são os pastores. Às vezes nós temos raiva dos pastores, né? Não gostamos deles. Eles intrometem demais na nossa vida. O pastor é um dom de Deus, é um presente de Deus para a igreja. Uma igreja sem pastor, ela está sem um presente. Sofre. Ter um bom pastor é um bom presente, é para edificação, é para o bem da igreja, tá? Apóstolos nós não temos mais. Foi os 11, depois Matias, que entrou no lugar de Judas, e por último quem? Paulo. Acabou. Não temos mais apóstolos. Podemos trazer para hoje como os missionários. Uma aplicação, porque a palavra apóstolo significa enviado. Então nós temos enviados hoje pela igreja, são os missionários que enviamos para o campo, são dons de Deus para a igreja, para começar novas igrejas, fundar igrejas, ganhar almas, abrir portas. Temos mais o que aqui? Profetas, também não temos mais profetas. A profecia foi concluída, nós temos a Bíblia toda revelada. Aqueles profetas foram usados por Deus e levantados no início da igreja, quando não tinham ainda a Bíblia completa, quando o evangelho estava começando a crescer pelo mundo. Os milagres eram dados para credenciar os apóstolos, os missionários, os evangelistas. Não temos mais novas revelações hoje. Então, pastor, eu recebi uma profecia de Deus aqui para a igreja. Recebeu nada, é mentira. Tá? Ou é mentira da pessoa, ou é algum demônio usando a pessoa, ou é uma confusão na mente dela porque aprendeu assim no passado. Não tem mais profecia hoje. A profecia que a gente tem está aqui. Aí, nesse sentido, temos profetas, aqueles que anunciam a profecia. E quem são? Os pregadores. Pode ser um pastor ou irmãos que pregam a palavra, que proclamam a profecia de Deus, porque temos inúmeras profecias que ainda não se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Não temos mais profetas nesse sentido literal, mas temos aqueles que pregam as profecias. O que mais que diz aqui? Outros para evangelistas, são aqueles irmãos que têm o dom de evangelizar, facilidade para pregar o evangelho. Todos temos que pregar, mas alguns fazem isso com qualidade, com eficiência, com facilidade. Tem esse dom para ganhar almas, para chegar nos incrédulos, para trazer pessoas para a igreja. Alguns de nós têm dificuldade grande de fazer isso, outros fazem com a maior naturalidade. Eu estudei com um amigo e ele era um evangelista nato. Eu sempre tive que lutar muito para evangelizar, me esforçar demais. Esse amigo, ele chegava em qualquer lugar, qualquer coisa que ele ia fazer, passava 2 minutos, ele estava evangelizando e as pessoas estavam assim. Era incrível. É o dom de evangelista, tá? Tanto que ele é um missionário, fundador de igrejas, né? Com muita qualidade para a glória de Deus. Outro dom ali, além do evangelista, pastores e doutores, ou pastores e mestres. Pastor é aquele que pastoreia. Homens que Deus levanta para cuidar do seu rebanho, para alimentar, para proteger, para disciplinar, para guardar, para guiar. É o pastor mesmo, é o dom de pastor, é pessoas com esse dom para cuidar da igreja dele, das ovelhas de Cristo. E os mestres ou doutores aqui não são médicos ou pessoas com formação acadêmica, mas são aquelas pessoas que têm o dom de Deus para ensinar
a Bíblia. E aqui é um detalhe interessante. Tem pastores que não são bons professores. Sabia disso? São bons pregadores, às vezes nem é muito bom pregador, mas é bom pastor, cuida, visita, ama, sacrifica. Não tem muito dom de ensinar. E tem pessoas que ensinam com perfeição, que a gente aprende, fica encantado, mas não põe para pastorear uma igreja que vai destruir a igreja. Estava conversando com o pastor Raimundo sobre isso, né? Conheço homens de Deus que são professores, irmãos, que eu posso ficar o dia inteiro ouvindo eles ensinar. É maravilhoso, eu aprendo de forma incrível e edificante. Só que eles não conseguem pastorear, não tem esse dom. O dom deles é o dom do ensino. Agora um detalhe, tem pessoas que têm mais de um dom e conseguem fazer várias dessas coisas com muita qualidade, porque a medida do dom de Deus, a medida da graça, ele distribui a cada um como ele quer. E todos vocês aqui que são salvos têm dons. Pelo menos um, provavelmente mais. E nós temos esse dom para falar, ó Deus, olha como eu sou bom, eu sei pregar, eu sei exortar, eu sei... É isso? Não. É para cuidar dos irmãos, para cuidar da igreja, para trabalhar bastante, para manter a união. Em outras passagens vai falar do dom da exortação, o dom do ministério, o dom da contribuição. Esses dons são fundamentais para manter a união. Aquele que prega, aquele que pastoreia, aquele que ensina, aquele que evangeliza, aquele que exorta, aquele que consola, aquele que confronta, aquele que contribui, cada um usando o seu dom, cada um fazendo a sua parte, cada um trabalhando em uma área, e assim a igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja se mantém unida. Um ganha uma alma, o outro cuida, o outro ensina, o outro consola, o outro visita, o outro contribui, e aí a igreja vai funcionando, vai crescendo, vai se mantendo. Muitas vezes nós não temos uma igreja unida ou unida como deveria porque os crentes não querem trabalhar. Querem ficar apenas sentados, querem apenas receber. E não é assim a vida cristã. Cada salvo tem que trabalhar. Todo salvo tem dons, tem que usar, tem que se esforçar, tem que se sacrificar, tem que descobrir seu dom. Pela tentativa e erro, pelo esforço, pela oração, pela prática, pelo trabalho. Tem o dom do serviço. E às vezes a gente despreza isso, mas às vezes é aquela pessoa que está ali limpando e fazendo nos bastidores e sem isso a obra não avança. É humildade, é amor. Cada dom, você sabe seu dom? Você tem usado o seu dom? E nós podemos acrescentar algo aqui, os talentos. Talentos naturais, que não são dons espirituais, que até os incrédulos têm, como cantar, tocar um instrumento, cozinhar, desenhar, pintar, construir. Mas nós temos esses talentos, nós vamos usar também junto dos nossos dons para manter a união da igreja. Cuidar de crianças, tantas coisas que nós podemos fazer. Tem irmãos que são artistas, irmãos que entendem de tecnologia, e tudo que a gente conhece a gente usa para o bem da igreja, para o bem da obra, para o bem do corpo, para a manutenção dos nossos irmãos, da nossa união. E o que acontece quando usamos nossos dons? Para a glória de Deus, para o bem da igreja. Vejam comigo o versículo 12. Para que tem esses dons e essas pessoas com dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos trabalhar e usar nossos dons para aperfeiçoar a igreja, para a edificação da igreja, crescimento da igreja, crescimento espiritual, maturidade. Às vezes nós não melhoramos na unidade porque nós não estamos sendo edificados uns pelos outros. Não estamos crescendo, a gente fica sempre como meninos na fé, como crianças na fé, e aí não amadurece mesmo. Crianças são maravilhosas. Criança é uma benção. Criança faz amizade, assim ó, nunca viu, já estão correndo e brincando e sorrindo, mas passa 5 minutos eles fazem o quê? Brigam. E briga, empurra, bate, toma um negócio do outro, não quer nem saber. Aí passa 10 minutos, estão o quê? Tudo junto de novo, abraçado, sorrindo, né? E às vezes tem igrejas cheias de adultos que vivem do mesmo jeito. É isso aqui que é não ser criança na fé. É parar com essas bobeiras e sermos maduros para não agir como crianças, infantis, na fé, no dia a dia. Lembra da maturidade que eu disse no começo? Quando nós somos adultos, nós não temos mais aquela disposição das crianças de fazer amizade com todo mundo, aquela coisa, mas nós mantemos os amigos. Nós sabemos conversar, resolver os problemas, né, amar, servir, sacrificar.
E é isso que devemos buscar, mas nós vamos alcançar isso com o uso dos dons espirituais. Todos os crentes trabalhando. O propósito e o alvo disso, Paulo diz, é a unidade da fé. Temos a mesma fé, estaremos unidos. E o conhecimento pleno de Jesus, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, então não chegamos ainda nisso. A igreja de Éfeso ainda não havia chegado, a igreja primitiva ainda não havia chegado à unidade da fé, nós ainda não chegamos, mas nós temos que buscar essa unidade e ao conhecimento, ou conhecimento pleno, completo do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós devemos usar nossos dons e trabalhar para que toda a igreja conheça Jesus plenamente, para que cada membro do corpo, cada pessoa da igreja conheça Jesus completamente, perfeitamente, como Senhor, como Salvador, como Deus, conheça a Bíblia, conheça as doutrinas, não tenha mais dúvidas, não fique mais, quando bater testemunho de Jeová lá na casa, ele não vai, meu Deus, será que o testemunho de Jeová está certo? Porque eles falam de Deus, são tão arrumadinhos, tão bonitinhos, acho que não pode falar mal deles, né, pastor, porque eles são tão bonzinhos. Tem muitos crentes assim. Aí passa o Mormon, né? Tudo bonitinho, arrumadinho, social, com aquela roupinha, aquele símbolo aqui, os meninos bonitos, loirão, grandão, né? Ah, acho que eles são de Deus, eles estão falando umas coisas bonitas lá, que Jesus é irmão do diabo. Acho que é isso mesmo. Entende, irmãos? Aí houve uma coisa na internet, nessa onda de YouTube, de pregações e de devocionais, e vem cada besteira, irmãos, às vezes que eu vejo, e muitas vezes, irmãos, nós estão assistindo aquilo, ouvindo aquilo, compartilhando aquilo, muitas vezes até heresia, porque não conhecem plenamente a quem? A Cristo Jesus. Porque não estão usando os seus dons ou desfrutando dos dons dos outros. Aí, quando nós fazemos isso e crescemos, amadurecemos, nós estaremos firmados em Cristo, nossos olhos estarão fitos nele, e pode vir a tempestade que for, o vento que for, não vai nos derrubar e não vai nos afastar. Nós não vamos ter dúvidas de quem é Jesus e de quem nós somos nele. Nós não vamos querer sair da igreja, buscar outra coisa. Nós estaremos satisfeitos, completos e estaremos cada dia mais parecidos com o nosso Salvador. Maduros, entende? Crescendo, firmes, constantes. Olhem o verso 14. Mais uma vez Paulo fala dos meninos, que são inconstantes, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem homens maus querendo enganar a igreja. Vão pregar e ensinar mentiras para destruir e prejudicar a igreja. Eles virão de fora e às vezes surgirão de dentro. E nós só estaremos seguros contra essas pessoas más se estivermos maduros na fé. Senão a gente se confunde, se atrapalha, começa a balançar e acaba com a unidade. Acaba com a unidade. Se um membro da igreja começa a ter dúvidas da fé, ele vai se afastar e ele leva outros com ele. Começa a lançar dúvidas. Ah, irmão, acho que o que o pastor está pregando não é bem assim, não. Eu acho que essa doutrina não é bem assim. Acho que não é muito isso de Jesus, não. E aí o outro que já está na dúvida também, será que é mesmo? Acho que você tem razão. Aí a divisão vai crescendo como um câncer, vai corroendo e depois contamina toda a igreja. Crianças inconstantes, agora falando, nós comentamos sobre a amizade, mas, por exemplo, eu falo pelos meus filhos. Agora eles estão crescendo e não tem muito isso mais, mas até alguns dias, um dia ele amava batata frita. Eu amo batata frita, amo batata frita. Aí no outro dia, eu não gosto de batata frita. É inconstante, não é assim a criança? Um dia torce para um time, no outro dia torce para o outro. Um dia gosta de um desenho, outro dia. Eles não têm aquela constância, eles ainda estão aprendendo, estão crescendo. E eles vão mudando muito. Alguém oferece uma coisa, ele já muda por causa do que outro ofereceu. Mas nós temos que chegar a um ponto da fé que isso não acontece mais conosco. Nós não vamos buscar mais nada, pois estaremos plenamente satisfeitos em quem? Em Cristo. Isso é maturidade. Isso é o crescimento e nós só alcançamos isso com o uso correto dos dons. E o verso 15, para nós concluirmos, 15 e 16, antes, seguindo a verdade, quem é a verdade? Jesus é a verdade e a Bíblia é a verdade. Nós vamos estar seguindo Jesus e a Bíblia. Em o quê? Amor. Olha o amor aqui de novo.
Todos nós amando uns aos outros, olhando para Cristo, seguindo a Bíblia, amando a Deus, amando os irmãos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui um detalhe. Por isso, a união da igreja, o amor não pode estar baseado no pastor, ou nem na liderança, ou em algum irmão. Os pastores vêm e vão, irmãos mudam, pessoas falham, e às vezes nós mudamos por direção de Deus, por mudanças na vida ou pela morte. E se a gente está seguindo uma pessoa, por melhor que ela seja, uma hora essa pessoa vai embora. Ela pode ser fiel até a morte, mas um dia ela vai morrer, e aí o que a igreja vai fazer depois? Os olhos nossos, a gente tem que estar seguindo a verdade, que é Cristo, porque aí pode mudar a liderança, pode mudar o lugar da igreja, o templo, nós continuaremos fiéis, continuaremos crescendo, continuaremos maduros e continuaremos o quê? Unidos, juntos. Entende isso, irmãos? E aqui eu não quero causar polêmica com os pastores, eu sou pastor. Eu tenho uma igreja que Deus colocou para cuidar e eu dou a vida por ela, mas eu não sei quanto tempo que eu vou estar lá. Eu espero estar até o fim da minha vida, se Deus permitir, mas e se eu estiver voltando para casa e sofrer um acidente agora? E partir, o que a minha igreja vai fazer? Se eles estão olhando só para mim, estão seguindo o pastor Miguel, entende isso? Eles têm que olhar para Cristo, porque aí eles vão continuar unidos e firmes até o fim. Então, seguindo a verdade em amor uns pelos outros, nós vamos crescer. E o versículo 16 para terminarmos. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de quem? Cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo de Cristo ele está em crescimento. Está em fase de crescimento, até Jesus voltar. Né? O corpo de Cristo. Mas é um crescimento saudável do corpo de Cristo, né? Não é descontrolado às vezes como o nosso crescimento, né? Mas o corpo de Cristo só vai crescer, Paulo diz aqui, com a cooperação de quem? De cada parte. A justa cooperação de cada membro, de cada junta, cada dom, cada área, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a sua parte, um prega, um ensina, um limpa, um cozinha, um cuida das crianças, o outro constrói, o outro evangeliza, o outro contribui financeiramente, o outro ajuda ali o que está afastado, exorta, visita, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, todo mundo cooperando, todo mundo seguindo Cristo, o corpo vai crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo. E olha como termina. Esse trabalho unido, usando os dons, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. De novo, o amor, irmãos. É a base de tudo, é o que sustenta tudo. Nós podemos trabalhar sem amor, não vai ter efeito. Se a gente trabalhar por glória pessoal, para se aparecer, para se mostrar, ou para ganhar dinheiro, isso não cabe no reino de Deus. Tem que fazer por amor. Eu vou ensinar as crianças por amor. Eu vou fazer comida para os irmãos por amor. Eu vou evangelizar os perdidos, trazer pessoas para a igreja por amor. Eu vou pregar a palavra por amor. Eu vou tocar um instrumento por amor. Eu vou varrer o templo por amor. Eu vou dar minha oferta e meus dízimos por amor. Eu vou visitar o irmão que está doente, que está precisando, que está passando por lutas, por amor. Eu vou dar um estudo bíblico por amor. E por amor nós vamos crescendo e vamos sendo edificados. Foi por amor que somos salvos. O amor de Cristo. E é por amor que nós vamos manter essa unidade que Ele nos concedeu por sua graça. Irmãos, nós somos um. Mas nós precisamos nos esforçar e trabalhar bastante com diligência e cuidado para manter essa união, porque às vezes vai ter muita coisa acontecendo que vai ser difícil permanecer unidos. E aí nós lembramos de Paulo e do rogo dele. Eu imploro, irmãos, se esforcem. Se esforcem, procurem diligentemente manter essa união. Como? Recapitulando. Vivendo com humildade, com toda a humildade, entendendo a nossa união espiritual e divina, somos um, e entendendo e usando os nossos dons. Fazendo isso, nossa igreja vai crescer. Cada igreja aqui representada vai crescer, e todos nós, como corpo de Cristo, cresceremos juntos. Deus será glorificado, nós seremos abençoados.
e nenhum vento de doutrina, nenhuma heresia e nem uma tempestade vai nos derrubar, porque nós estaremos firmados e unidos em Cristo. Trabalhe, irmão, se esforce. Ao sair daqui, as lutas começarão. Vocês vão ter que trabalhar bastante para manter a comunhão que vivemos aqui. E com a sua igreja local, com a sua família, seus irmãos. Se esforcem. Vai estar difícil? Vai. Trabalhe. Procure diligentemente. Não desista. Não canse. Vá até o fim. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Sempre olhando para Cristo. Confiando nele. E amando uns aos outros. Amém?